1 Coríntios 6, versículo 9 em diante, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Glória a Jesus. Paulo está falando aqui, queridos, aos cristãos em Corinto, dizendo-lhes da nova realidade que eles vivem agora em Jesus. Ele começa o capítulo falando sobre a disputa que alguém leva para o tribunal, e ele diz: olha, vocês não deviam fazer assim, porque os santos têm capacidade de julgar as coisas. Nós, na realidade, havemos de julgar o mundo. Ele diz até que os santos, eles vão julgar até os anjos, quanto mais essas outras coisas. E como é que então podemos julgar qualquer coisa? À luz da palavra de Deus, daquilo que Deus mostra na sua palavra. E ele diz: olha, vocês antes andavam de diversas maneiras erradas. E ele cita então aqui uma grande lista de pecados que aquele povo cometia antes de aceitar a Jesus. Eles eram devassos, idólatras, tinham diversos desvios na área sexual, adúlteros, efeminados, sodomitas, tinham diversos comportamentos que iam contra a lei de Deus, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. E Paulo diz: estes não herdarão o reino de Deus. E ele conclui esse texto que lemos dizendo: vocês eram assim, mas agora vocês foram santificados, vocês foram lavados e vocês foram justificados em nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Então nós, como crentes em Jesus, vivemos numa nova realidade, queridos, e temos que agora acordar para isto. O mundo prega um modo de vida que as pessoas ficam à vontade para fazer do jeito que quiserem. Fala-se muito em inclusão, em aceitar o outro, em respeitar a condição do outro, e de fato nós temos que respeitar a opinião das pessoas, mas nenhuma opinião está acima da palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele requer determinados comportamentos que sejam mudados, que sejam eliminados do meio daqueles que são agora alcançados por Jesus, porque nós somos santificados, lavados e justificados diante do Senhor. Não podemos tratar de todos esses desvios que havia aqui na igreja de Corinto, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tomado grande vulto aí na mídia, e que nós iremos então ver o que a Bíblia fala sobre este assunto. Hoje vamos falar sobre a Bíblia e a homossexualidade. Vamos ver o que a palavra de Deus nos mostra sobre esse assunto tão conturbado, tão cheio de dificuldades por aí, muitos debates, muitos problemas, muitas discussões, enfim, muitas opiniões sobre o assunto, mas o que nós precisamos saber é o que Deus acha disso, o que Deus fala na sua palavra sobre isso, porque o padrão de conduta para o homem que quer servir a Deus está revelado na sua palavra, e nós precisamos então caminhar à luz da palavra, para que ela nos conduza neste horizonte aí tão colorido, né? Tão cheio de inclusões, que parece que aceita todo tipo de comportamento, mas vamos olhar para a Bíblia e ver o que ela nos fala sobre este assunto. Em primeiro lugar, nós vamos ver que quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus criou também
a relação íntima entre um homem e uma mulher. Deus diz assim em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. É significativo, irmãos, que Deus, quando criou o homem, Ele definiu exatamente os dois sexos. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Deus não criou uma terceira opção. Deus não criou Adão com 2 ou 3 mulheres. Deus não criou Adão com mais um homem e outra mulher. Deus criou apenas um casal e Deus disse: tenham filhos, tenham um relacionamento sexual que produza filhos. Deus então aqui estava criando o padrão para o homem. Primeiro, Deus criou um homem e uma mulher, apenas um casal. E dentro dessa relação que nós já entendemos como um casamento que Deus fez para aquele primeiro casal, Deus então determinou que eles tivessem a sua intimidade, tivessem o seu relacionamento sexual. Aí está então o padrão de Deus para o homem. Um homem e uma mulher que se unem no casamento. Esse é o padrão de relacionamento sexual que Deus criou para aqueles que querem agradá-lo, que querem andar com Ele. Deus poderia ter criado Adão e Eva, Iva, Ova e Uva, assim, umas 4, para até adiantar o serviço, né? Podia rapidamente encher a terra, mas Deus não fez isso. Deus criou apenas uma mulher para um homem. Também podia ter sido Adão, Eva, Ivo e mais alguém, mas Deus também não criou nesse padrão, mostrando qual era o padrão que Deus tinha estabelecido para o homem desde o princípio. Hoje se fala de famílias alternativas, hoje se fala de relacionamentos alternativos, mas precisamos entender que não foi assim que Deus criou. Deus criou desta maneira. Agora o homem pecou. O homem caiu no pecado, e a partir do pecado, então, o homem começa a se afastar daquilo que é o projeto de Deus, começa a fugir do plano de Deus para ele, e começa, então, a fazer coisas que desagradam a Deus. O homem comete pecado, e pecado não é outra coisa senão a desobediência à palavra de Deus. Mas mesmo o homem desobediente, nós precisamos entender que Deus ama a todos os homens. Deus ama o homem que tem um comportamento sexual de acordo com a sua palavra, e Deus ama aqueles que têm um comportamento diferente, um comportamento desviado daquilo que é a vontade de Deus, um comportamento que se afasta daquilo que é a vontade do Senhor. Ainda assim, Deus ama a todos os homens. Os homens pecaram, e Deus os ama mesmo assim, mas porque Deus os ama, Ele não quer que eles continuem no pecado. Deus quer que eles tenham uma vida nova, uma vida eterna, e a maior prova de que Deus ama a todos os homens é que Ele mandou Jesus, e diz a palavra de Deus num versículo muito conhecido, às vezes tido como o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem no pecado está no caminho da perdição, ele vai morrer, mas Deus enviou Jesus, e isto prova que Ele ama todos os homens. João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele diz assim: e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. É preciso deixar bem claro que Deus não odeia os que são pecadores.
que Deus não odeia aqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Não, Ele ama todos os homens. E por amá-los, Ele mandou Jesus para morrer por eles. Mas Jesus veio exatamente para mostrar o amor de Deus. Ele nos amou antes de qualquer coisa. Antes que nós existíssemos, Ele já nos amou. Mas em seu amor, Deus quer que Jesus seja a solução para o pecado do homem. Jesus veio a este mundo como Salvador. Ele nos amou para morrer por nós e nos perdoar de todos os pecados. Então fica claro na Bíblia Sagrada que apesar de Deus amar todos os homens, aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus e aqueles que vivem diferente, apesar de Deus amar o santo, o justo e o pecador igualmente, Deus quer que todos os homens vivam sem pecado. Deus quer que todos os homens vivam de acordo com a sua vontade. E Ele mostra então na sua palavra o que é a vontade dEle, qual é o padrão de conduta que Deus quer para nós. Sabendo disso, que Deus nos ama e quer que nós andemos em santidade, vemos aqui Paulo escrevendo aos Coríntios dizendo: vocês eram de uma maneira pecaminosa, vocês viviam de uma maneira pecaminosa, mas agora vocês foram lavados, santificados e justificados, mostrando que o homem com Deus tem uma nova vida. Vamos enxergar então na Bíblia Sagrada o que ela fala sobre essa questão do relacionamento entre dois homens ou duas mulheres, um relacionamento sexual entre eles, e ver o que a Bíblia mostra. Será que Deus se agrada disso? Ou será que a Bíblia mostra que isto é pecado, ou seja, é desobediência a Deus e Deus condena esse tipo de atitude? Apesar de amar o homem, Deus condena as atitudes pecaminosas deles. Vamos olhar então o que diz a palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia já nos fala Deus condenando certas atitudes, certos relacionamentos. E aí nós vemos lá em Levíticos capítulo 18, verso 22, quando Deus diz: com varão não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Ou numa linguagem mais contemporânea, temos assim: não se deite com um homem como quem se deita com mulher, é repugnante. Aí está então a lei que foi dada ao povo de Israel para que andasse de acordo com a vontade de Deus, e ela já declara explicitamente, Deus dizendo que um homem não tenha um relacionamento sexual com outro como se fosse uma mulher, porque isso é abominação a Deus. Nós vamos olhar no livro de Levíticos, nesse capítulo 18 e no contexto ao redor, que Deus condena uma série de atitudes, que Deus condena muitos tipos de relacionamento que hoje as pessoas têm como normal entre um homem e seus filhos ou seus parentes, uma relação incestuosa, que Deus condena o relacionamento sexual de uma mulher com um animal, a bestialidade, que Deus condena uma série de relacionamentos que alguns por aí acham que é normal, mas a Bíblia diz que não, que Deus não se agrada disso, e entre esses relacionamentos Deus diz: um homem não tenha relacionamento sexual com outro como se fosse com uma mulher. Isso é pecado. Nós vemos ainda no livro de Levíticos, no capítulo 20, que diz assim o Senhor: quando também um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Aí estava então Deus não somente condenando o pecado, mas já dando a sentença para aqueles que fossem flagrados cometendo esse tipo de erro. A pena era a morte. E a morte era reservada exatamente para aqueles pecados que eram abominação terrível contra Deus. Aqui no mesmo texto, numa linguagem mais contemporânea, diz: se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. E alguém pode dizer que a Bíblia está contra
estas pessoas, mas note que o que a Bíblia condena mesmo é a atitude delas. É o erro de praticar esse tipo de abominação contra Deus. Deus estabeleceu um padrão e Ele quer que o homem siga este padrão. Quando o homem teima em ter um relacionamento que desagrada a Deus, Deus condena este homem. Ainda, nós vamos ver em Deuteronômio 23, e o verso 17, que a Bíblia condena não somente esse tipo de perversão, de desvio sexual, mas todo tipo de desvio sexual daquilo que é o padrão de Deus, a Bíblia condena. Aqui diz então: não haverá rameira ou prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita ou homossexual dentre os filhos de Israel. Não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Ou se nós olharmos numa linguagem mais contemporânea, diz assim: nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. E aí vemos que Deus condena quando uma mulher se vendesse para ter relacionamento com homens ou mulheres, e também o homem quando se vendesse para ter relacionamento com outros homens. Deus condena ambos os desvios, apontando isso como uma perversão, um erro, e dizendo: o dinheiro que eles ganharem com isso jamais pode ser trazido à casa de Deus, não pode ser aceito no santuário do Senhor, mostrando claramente que Deus tem repugnância por esse tipo de atitude, não somente pela prostituição, mas pelo relacionamento sexual fora do padrão de Deus. E aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver que continua a Bíblia Sagrada falando contra esse tipo de relação. Já encontramos na primeira epístola a Timóteo, o apóstolo Paulo falando sobre a lei e como ela foi dada para que o homem andasse em justiça diante de Deus. Ele diz: sabemos que a lei é boa se alguém usa dela de maneira adequada, ou seja, se alguém cumpre a lei de Deus. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. Note que ele vai classificando qual o tipo de atitude que Deus quer consertar com a lei, que Deus quer evitar que o homem tenha, dando a lei para este homem. Ele diz: a lei é para os transgressores, os insubordinados, os ímpios e pecadores. E aí ele passa a descrever alguns destes atos que são considerados como impiedade, como transgressão contra Deus. E ele diz: para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Fica claro então aí na palavra, queridos, assim como já lemos aqui em 1 Coríntios, que também em 1 Timóteo o apóstolo Paulo condena todo tipo de perversão sexual. Alguém pode dizer: a Bíblia é homofóbica, ela está contra essas pessoas. Mas note que a Bíblia não condena somente essa relação entre um homem e outro homem, ou uma mulher e outra mulher. A mesma Bíblia está condenando aí os que praticam imoralidade sexual, e aí inclui-se todo tipo de perversão sexual, e os homossexuais. Apenas ela deixou bem claro que a homossexualidade também é uma transgressão contra a lei de Deus. Se alguém achar que a Bíblia é homofóbica, temos que achar que também ela está contra a prostituição, que ela está contra os que praticam incesto, bestialidade, os que praticam a fornicação, o adultério, e você acha que a Bíblia é contra isso. Está certo, a Bíblia é contra isso mesmo. Não contra as pessoas, porque Deus ama todas as pessoas, mas contra os atos de transgressão contra a lei de Deus que eles cometem. O desejo de Deus não é matar aqueles que transgridem a sua lei,
mas é que eles se salvem na pessoa bendita de Jesus e sejam lavados, santificados e justificados para uma nova vida com Deus. Mas o Novo Testamento já condena, ou ainda continua condenando o que o Antigo Testamento também condenava, esse tipo de relação. Ainda nós vamos ver no livro de Judas, e eu acho interessante esta passagem da Epístola Universal de Judas, porque algumas pessoas, citando passagens principalmente dos profetas maiores, querem dizer que o pecado de Sodoma e Gomorra não era, ou não tinha nada a ver com o sexo, não era a perversão, o desvio sexual, apenas querem falar de egoísmo, querem falar do pecado de Sodoma e Gomorra como sendo a transgressão do comportamento no que diz respeito a aceitar os visitantes, a roubar as pessoas, ou outros tipos de comportamento. Mas Judas confirma aquilo que nós já lemos lá em Gênesis capítulo 19, sobre Sodoma e Gomorra, quando diz: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Está bem claro aí qual é o pecado de Sodoma e Gomorra, entre outros que eles certamente cometeram. Eles se perverteram sexualmente e praticavam aquilo que Deus não se agrada. Agora, 1 Coríntios 6, 9 e 10, que nós já lemos, mas aqui numa outra versão diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Olha que a Bíblia continua condenando outros tipos de transgressão na área sexual. E aí, bem claramente, nesta versão ele diz: nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Fica bem claro aí, queridos, não há como fugir. Algumas pessoas adeptas da chamada teologia inclusiva, que quer colocar tudo para dentro da teologia, ou quer aceitar todo tipo de transgressão, e é óbvio que Deus não aceita esse tipo de coisa. Quer dizer que no original grego, essas palavras podem ter um outro tipo de interpretação, mas não conseguem, na realidade, fugir daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Se há alguma possível interpretação diferente em uma ou outra dessas palavras, mas muitas delas não têm como fugir da interpretação que ela tem em todos os textos onde há a condenação da relação entre um homem e outro homem, ou entre uma mulher e outra mulher. Fica claro que isto é uma transgressão contra a lei de Deus. Nós vamos enxergar ainda Deus condenando esse tipo de relação lá na Epístola aos Romanos, quando Paulo mostra exatamente a condição do homem que está no pecado, a condição do homem que não quer saber de Deus, a condição do homem que agora mudou a verdade de Deus em mentira. Quando Deus diz uma coisa e ele diz: não, mas Deus não se importa com isso não. Quando Deus diz: é assim, o homem diz: não, Deus não pode aceitar de maneira diferente. Deus também é inclusivo, Deus também aceita de outras formas. Não, fica claro que Deus tem um padrão, e esse padrão é de santidade, e aqueles que quebram o padrão para o relacionamento sexual estão fora desta santidade de Deus. Então, Romanos 1, verso 24 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual. Note as palavras que eu estou ressaltando no texto, que mostram como Deus classifica esse tipo de relação entre um homem e outro homem, ou entre uma mulher e outra mulher. Deus chama aqui de impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Veja que Paulo está dizendo claramente, eles não querem aceitar o que é a verdade de Deus,
querem trocar esta verdade. Olha como ele continua falando aqui no versículo 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Olha como Deus continua classificando esse tipo de relacionamento. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer, olha como Deus classifica novamente isso, atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido por sua perversão. Então Deus classifica este tipo de relacionamento como algo pervertido, imoral, contrário à natureza, contrário à verdade de Deus, como paixão vergonhosa. A Bíblia é muito clara, irmãos. Não há como aceitar esse tipo de relacionamento, porque fica óbvio que Deus quer outro padrão para o homem. O que Deus quer é que um homem e uma mulher se relacionem sexualmente dentro do casamento. Qualquer coisa fora deste padrão é contrário à lei de Deus. Aí nós vemos ainda, numa outra versão, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E aí, ainda no verso 26 e 27, nesta outra versão, ele diz: porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Deus classifica esse tipo de atitude como algo errado, pervertido, imoral, contrário à natureza. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o que vamos ver na palavra de Deus é que Deus condena a imoralidade, que Deus condena o adultério, que Deus condena a perversão sexual e que Deus condena a homossexualidade. Deus quer que as pessoas que vivem nessas práticas mudem, sejam lavadas, limpas, transformadas e justificadas pela sua palavra e pelo seu Espírito, através da revelação da palavra de Deus. Ele nos mostra que Jesus morreu para transformar estas vidas. No entanto, muitas pessoas por aí, como o próprio texto de Romanos diz, querem mudar a verdade da palavra de Deus e vão buscar detalhes da Bíblia, para querer dizer que a Bíblia aprova a união entre um homem e outro homem, ou entre uma mulher e outra mulher. Chega ao absurdo de dizer que a relação entre Noemi e Ruth, por exemplo, era uma relação homossexual. Isso é uma loucura. Ali está uma senhora idosa com a sua nora, e fica claro que ela quer que aquela moça case, tenha filhos. Somente porque as pessoas, até nos convites de casamento, gostam de colocar aquele texto de Ruth capítulo 2, se você morrer, eu vou morrer no mesmo lugar, e que outra coisa, se me separar de ti, Deus me faça o que quiser. Ali estava falando de alguém que está profundamente apegado a outra pessoa, mas não há nenhuma conotação sexual naquilo. É que as pessoas não entendem que o amor verdadeiro, ele pode existir entre uma pessoa e outra, sem nenhuma conotação sexual. Está falando ali de um amor como de uma mãe com a sua filha, o amor da sogra com a sua nora. Falam da relação de Davi com Jonatas. De outra forma, ali está falando de amizade entre duas pessoas, não há nenhuma conotação sexual entre eles. E aí usam até mesmo o texto de Eclesiastes capítulo 4, melhor dizendo, verso 9 em diante, dizendo assim, que aí está mostrando que dois homens vão dormir juntos.
que dois homens vão deitar, e que Deus diz que é melhor que eles se deitem mesmo. Mas fica óbvio, queridos, que isso está completamente fora do contexto desta palavra. Não há nenhuma conotação sexual aqui. Se você olhar na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 4, do verso 8 em diante, ele está dizendo: olha, eu vi um homem que era sozinho, que não tinha irmãos, filhos, parentes, e morria de trabalhar e não aproveitava nem ia deixar nada para ninguém. De que adianta a pessoa viver sozinha? É isso que a Bíblia está dizendo. E no verso 9 ele diz: melhor serem dois do que um. E ele vai mostrar diversas situações onde é melhor estar acompanhado do que sozinho. A primeira coisa que ele diz é: porque dois têm melhor paga do seu trabalho. Depois ele diz: porque se cair, um levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, e aí ele continua nessa mesma razão aqui, nesse mesmo bom senso de falar sobre é melhor estar com alguém do que sozinho. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Se nós olharmos numa versão mais contemporânea, vamos ver claramente que o texto não está falando de nada como relações sexuais entre dois homens. O que ele está dizendo é: se você tiver um companheiro, ele vai lhe ajudar em muitas situações. E aí ele diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior a recompensa do trabalho de 2 pessoas. 2 pessoas produzem muito mais do que uma pessoa trabalhando sozinha e outra pessoa trabalhando sozinha em outro lugar. E ele diz: se um cair, o amigo pode ajudá-lo. Note que aqui não há nenhuma conotação sexual. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Quando ele fala de dormir juntos, certamente ele está pensando em regiões muito frias, onde muitas vezes as pessoas estavam trabalhando, vamos lembrar que as casas, as condições de vida naquela época não se comparam às condições de hoje. Em Israel, há regiões muito frias, há picos que chegam a ser nevados, há cume de montes que chegam a receber neve. E nessas regiões muito frias, é costume as pessoas dormirem mesmo próximas para se aquentarem. Até dizem que os esquimós, se chegar algum visitante lá, é costume que ele ofereça a sua mulher para dormir com o visitante. Mas não há conotação sexual nisso. É para ter um corpo quente, para aquecer a pessoa. Não é para eles terem nenhum relacionamento sexual. O contexto aqui fala claramente que é melhor você estar com uma companhia em muitas situações do que você estar sozinho. Não há nenhuma conotação sexual nesse texto. Alguém diz também assim: mas Jesus não falou nada sobre isso, porque Jesus é amor, porque Jesus pregou a tolerância, porque Jesus pregou a inclusão. Jesus não condenou ninguém que praticasse a homossexualidade ou que praticasse atos homossexuais. Mas isso não é verdade. Apenas o que os evangelhos registraram de Jesus foi muito pouco. João diz claramente que se tudo que Jesus falou fosse registrado, não cabia nos livros que tem na face da terra. Mas vemos claramente Jesus falar em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, onde ele estabelece o padrão de Deus para o homem, e ele muitas vezes ali vai citar a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, e ele diz aqui no versículo 17 e 18, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Fica claro então que Jesus quer que a lei moral de Deus seja cumprida. E nós já lemos lá em Levítico e em Deuteronômio que a lei proibia que houvesse relação entre 2 homens ou 2 mulheres.
Jesus está aqui atestando que a lei moral é boa e que ela deve ser cumprida, e que ele não veio para acabar com esta lei, pelo contrário, ele veio para cumprir a lei, para andar em santidade, como agradar a Deus. Foi isso que ele nos ensinou. Pelo contrário, Jesus até estendeu um pouco mais os mandamentos da lei moral. Ele dizia: ouviste o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, se um homem olhar para uma mulher e desejar no seu coração, já adulterou com ela. Então ele não vem para tirar da lei aquilo que já estava estabelecido como sendo a vontade de Deus para a santificação do homem. Pelo contrário, ele até expande esses mandamentos, não somente atendendo ao ato em si, o ato pecaminoso, mas estendendo até mesmo ao desejo de praticar este ato. E além do mais, Jesus foi muito claro quando ele disse no Evangelho segundo Mateus qual é o padrão para a sexualidade do homem. De novo, ele vai trazer o padrão que Deus estabeleceu lá no princípio. E ele diz assim: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Jesus está de novo confirmando. Deus não criou uma terceira opção. Deus criou apenas essas duas, o homem e a mulher. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está dizendo: a verdadeira união que Deus quer é um homem com uma mulher no casamento. Este é o padrão de sexualidade que Deus tem para o homem. Deus não proíbe o homem de ter um relacionamento íntimo. Deus não proibiu o homem de ter uma atividade sexual, não. Deus deu isso para o homem. Mas Deus criou a forma certa para este homem desenvolver a sua sexualidade. E é um homem com uma mulher dentro do casamento. A esse tipo de união, Jesus diz, Deus ajuntou, Deus uniu, e portanto o homem não separe. Jesus não está dando margem, portanto, para outros tipos de relacionamentos sexuais. Ele está estabelecendo qual é a vontade de Deus para o homem, que ele viva neste padrão de conduta. E eu ouço algumas pessoas por aí dizendo: mas eu não consigo evitar esse tipo de sentimento. Tudo bem. Eu não consigo evitar esse tipo de pensamento. Pode deixar. Não consigo evitar esses desejos. Primeiro, nós precisamos entender que Deus não criou esse tipo de relacionamento para o homem. Se Deus não criou isso para o homem, Deus também não quer. Não é de Deus esse tipo de desejo, esse tipo de relacionamento. Agora, os homens inventam muitas coisas, e também o homem no pecado, ele está com os seus desejos alterados. O homem no pecado, ele deseja o pecado. O homem no pecado, ele deseja aquilo que desagrada a Deus. Mas Jesus também falou sobre pessoas que abriam mão da sua sexualidade para agradar a Deus. Nesse mesmo texto de Mateus capítulo 19, ele diz assim, estou lendo aqui no Novo Testamento judaico, ele diz: porque existem diferentes razões pelas quais os homens não se casam. E aí entendam, não se casar naquela sociedade significava também ele abrir mão daquilo que era o projeto real de Deus para a sexualidade do homem. E ele diz: alguns nasceram sem este desejo. Ou, na versão corrigida de Almeida, alguns nasceram eunucos. Eunuco era um homem que era privado da sua atividade sexual. Alguns nasceram assim, ele diz. Outros foram feitos pelos homens, ou nesta versão aqui, porque foram castrados. Mas há uma terceira forma dos homens abrirem mão do casamento, ou abrirem mão
da sua sexualidade. Ele diz: e outros renunciaram ao casamento por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, que o faça. O homem que tem, portanto, desejos por outro homem, ou a mulher que tem desejos por outra mulher, que está fora do plano de Deus, há uma solução para isso. Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios, dizendo: muitos de vocês viviam assim, muitos de vocês cometiam esse tipo de erro, de perversão, de coisa abominável a Deus, mas agora vocês foram lavados. Aleluia! Vocês foram agora santificados. E ainda ele diz: vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Então ele mostra, queridos, que há uma solução de Deus para todo aquele que comete pecado. Para aquele que vive no homossexualismo, para aquele que vive na imoralidade, para aquele que vive na roubalheira, para aquele que vive de qualquer maneira que desagrada a Deus, há uma solução, e essa solução é crer em Jesus como seu Salvador, e aí pelo sangue de Jesus ser lavado. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E também ele diz que alguns foram santificados. Eu creio no poder de santificação, no poder de transformação do nosso Senhor Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo para transformar uma vida. Há uma solução, e essa solução é entregar a vida para Jesus. Aleluia! Mas será que no dia que a pessoa aceita Jesus, então ela perde todo o desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus? Não necessariamente. Porque a alma está impregnada daqueles desejos. Porque o homem foi, durante muitos anos, levado a crer que aquilo era normal. Mas o que podemos ver é que é possível abrir mão até mesmo da atividade sexual, por causa do reino dos céus, ou do reino de Deus. Assim como há irmãos que aceitam a Jesus, e antes viviam no pecado, tendo relação sexual com mulheres à torta e à direita, e agora abrem mão desse tipo de atividade, porque entendem que isso não agrada a Deus. Também há pessoas que podem aceitar a Jesus e ainda ter olhares para outra pessoa do mesmo sexo. Mas a palavra de Deus diz: há homens que abriram mão dessas coisas por causa do reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala também sobre isto, 1 Coríntios capítulo 7, em que ele trata do casamento, das relações, ele está dizendo, naquele contexto de perseguição, é melhor que não se casem, porque quem está casado vai ter que proteger a esposa, cuidar da esposa, e naquele ambiente de perseguição do evangelho era muito complicado isto. Ele diz também: o solteiro cuida nas coisas de Deus, como há de agradar a Deus? Mas o casado cuida nas coisas do mundo, como há de agradar a sua esposa. No entanto, no final do texto ele diz assim: se alguém sentir que deve casar-se, porque tem dificuldade em controlar seus desejos, e olhe novamente como ele diz claramente: o desejo sexual deve ser voltado para o casamento. É no casamento que Deus permite que o homem, então, atenda aos seus desejos sexuais. É no casamento que Deus permite que um homem e uma mulher deem vazão aos desejos sexuais para que possam ter um relacionamento dentro deste casamento. Mas ele diz, está certo, não é pecado que se case, ou seja, se alguém não pode dominar, se case, não há problema. Mas se um homem tem força de vontade para não casar-se e decidir que ele não precisa fazê-lo e não o fará, tomou uma sábia decisão. Paulo está dizendo, é possível que o homem tenha força de vontade e que ele então não desenvolva essa sua sexualidade fora do casamento.
E que se ele não sente desejo ou falta disso, ele pode abrir mão dessa atividade sexual. Mas quando olhamos para a Bíblia, queridos, vemos claramente, Deus não aceita o relacionamento sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a Bíblia mostra que isso desagrada a Deus. E que Deus quer que homens e mulheres vivam uma vida de santidade, uma vida de separação deste mundo para servir a Ele. Vejo na igreja pessoas que vêm do mundo e que às vezes ainda têm dificuldade para viver esta nova vida. E vejo mesmo pessoas na igreja que parecem que por dificuldades, problemas na sua formação, na sua família, querem desenvolver esse tipo de relacionamento. Mas o que eu posso dizer a cada um que lê a palavra de Deus, ou cada um que quer viver de acordo com esta palavra, Deus não aceita as relações homossexuais. Fica bem claro na palavra dele que isto é pecado. E que as pessoas que cometerem este tipo de erro, de perversão, não entrarão no reino de Deus e sofrerão o castigo que é devido à transgressão da lei de Deus. Mas há uma solução para isso. E a solução da Bíblia é essa: entregue a Jesus a sua vida, seja lavado pelo sangue de Jesus, seja santificado pelo Espírito Santo de Deus, seja justificado do seu erro diante de Deus, e você será então um herdeiro dos céus, um cidadão dos céus, e viverá uma vida eterna com Jesus. A Bíblia é homofóbica? Não. A Bíblia é contra todo tipo de pecado. Já vimos que da mesma forma como ela condena o homossexualismo, ela condena a prostituição, ela condena a imoralidade, ela condena todo tipo de relacionamento sexual que está fora do padrão de Deus. Mas se nós confiamos no Senhor, cremos que Ele é poderoso para transformar vidas, para mudar vidas. Eu quero encerrar dizendo, se alguém que vem até mesmo assistir este vídeo, se você está cometendo esse tipo de erro, Deus lhe ama e Ele quer mudar a sua vida. Deus lhe ama e quer lhe transformar por meio do Espírito Santo e por meio da sua palavra. Deus não quer que o homem vá para a perdição. Deus quer que o homem seja santo e caminhe com Ele nesta santidade para uma vida eterna. Mas Deus não tolera, Deus não aceita, Deus não inclui ninguém fora do padrão da sua palavra, fora do padrão de santidade que ela estabelece. A inclusão de Deus é somente através de Jesus. Se você está com Jesus, então você entra no reino de Deus. Você é incluso no reino de Deus. Mas em Jesus a vida é outra, a vida é nova. Paulo diz, vocês eram assim antes, mas agora vocês são novas criaturas, e as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, agora há novidade de vida, de desejos, de relacionamentos, e enquanto isso não é mudado em mim, pastor, então abra mão, por causa do reino de Deus, abra mão para servir ao Senhor, abra mão da sua sexualidade, tanto para héteros como para homos, abra mão da sexualidade que está fora do padrão de Deus para ter um relacionamento com Ele.
Porque esta é a vontade de Deus para o homem, a nossa santificação. Que Deus nos abençoe, que vivamos de acordo com a palavra de Deus. Não podemos aceitar que alguém diga que a palavra de Deus tolera o pecado, que Deus aceita que o homem cometa a torpeza contra ele. A Bíblia é clara e Deus criou apenas um tipo de família e um tipo de relacionamento, um homem e uma mulher dentro do casamento. Este é o padrão de Deus para o relacionamento sexual de um homem e uma mulher. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que possamos cada dia caminhar de acordo com esta palavra.